Quarta-feira eu conversei com o pessoal na matriz, nas capelas onde celebrei. Falei uma coisa da minha infância, que meu pai era passarinheiro. Quem lembra da história? O meu pai era passarinheiro. Aquela monte de gaiola de passarinho dentro de casa. Uma bênção. E eu, na condição de único filho homem, às vezes tinha a árdua missão de limpar a gaiola dos passarinhos. Triste. Eu tinha vontade de abrir para a turma voar e ir embora. Mas se eu fizesse isso, ia ficar caro para mim depois, né? E eu tinha essa missão, e olha que passarinho suja. Suja a gaiola, suja o chão, molha o chão, tem um restinho do alpiste, da comida pelo chão, uma tristeza. Tem um período, assim, que é especificamente problemático, que é aquele período em que ele cobria a gaiola dos passarinhos com um pano branco, tinha que ter maior cuidado, não podia fazer barulho, não podia sacudir a gaiola, não podia, porque segundo ele o passarinho ia entrar ou estava na muda. E a muda, era engraçado que o passarinho ficava mudo mesmo. Os curiós dele, canário belga, canário da terra, trinca-ferro, que ele tinha muitos, que cantavam pra caramba nesse período, a turma dava um sossego pra gente. Porque imagina essa turma toda cantando de manhã dentro de casa. Dava um sosseguinho pra gente, né? Só que os bichos largavam as penas e a sujeira era muito maior. Uma tristeza. E às vezes a gente espiava lá por cima do paninho branco, ficavam feinhos assim, porque bem carequinha mesmo, com poucas penas. E de repente, passado esse tempo da muda, às vezes a gente até achava que o bicho ia morrer, né? Eventualmente até acontecia de um ou outro passarinho morrer. Mas aí vinham as penas novas, brilho novo, força nova, vigor novo. Contei essa história na quarta-feira. O período da muda era um período difícil para os passarinhos e para mim. Para os passarinhos e para quem tinha que limpar. Mas era um período necessário para aquela... Para mim, nada necessário. Para mim não ajudava em nada. Serviu para eu ter o que contar hoje, talvez. Então teve essa utilidade. Mas para os passarinhos era uma renovação, sabe? Você percebia que tinha uma dor ali, um silêncio, um recolhimento, um cobrimento, né? Mas depois o passarinho vinha com força, com vigor. Eu lembro que também contei da quarta-feira de cinzas, de um passeio que eu fiz. Na época, a escola do município fazia muito passeio com as crianças. Planetário da Gávea, Cidade Imperial, Petrópolis. E eu lembro que quando eu estava na quarta série, né, agora chama quinto ano, a gente foi ao Jardim Zoológico. Fizemos um passeio lá. E a gente tinha uma curiosidade, porque criança gosta, assim, por exemplo, do que é perigoso, né? O jacaré, o leão, uau! Aquele bicho assim, meio devagar, não chamava tanta atenção. E quando a gente viu isso tudo, mas quando nós chegamos lá na parte das serpentes, que era o que estava escrito lá, então tinha um riozinho, uma parte mais alta, mais árvores, para a gente olhar, mas sem uma proximidade, né, separado pelo rio, e a gente não viu nada. E a gente começou, tia, cadê a cobra? Tia, cadê a cobra? E nada, né? E não aparecia. Aí ela chamou lá o biólogo do zoológico e ele veio conversar com a turma, né? Reuniu a turma e disse, olha, nesse período, infelizmente, as cobras estão recolhidas. Mas se vocês olharem com carinho, lá naquele galho lá, olha o que vocês estão vendo lá. A gente, é a cobra, é a cobra. Não, não é não. Ali, a cobra já passou por ali, mas ela largou o couro. Ou seja, de tempos em tempos, a cobra vivia isso aí. Ela largava aquele couro, dando a impressão de que ela até estivesse ali, né, mas estava oco o couro, para fazer uma renovação disso aí. A gente achou aquilo a coisa mais, assim, extraordinária. Mas ele, o biólogo, explicou para a gente, vocês sabiam que a gente também faz isso?
quando a gente toma banho, às vezes quando cai um cabelo, ou às vezes quando... A gente tem um processo natural, de tempos em tempos, né? A natureza sugere isso para a gente, de renovação da nossa estrutura. E o envelhecimento é exatamente isso. Quando a gente começa a perder sem reposição, né? Sem renovação. Aí começa a murchar, vai ficando igual uma uva passa, né? A gente vai ficando... Por isso que é importante beber muita água, hein? Aí a gente vai ficando assim mais murchinho, porque vai perdendo e não vai repondo. Tem uma turma que vai repondo assim, né? Artificialmente, mas às vezes a gente anda no shopping center, em algum lugar, vê um monte de patolino, né? Aquele... um monte de... Já viram o patolino do desenho animado? Aquele biquinho para ver? Você vê que tem alguma coisa ali que, né? Que não está muito bom, que não está muito legal, que não é da natureza, né? Nem é sobrenatureza, que é o espiritual, né? Ali são outras questões. Mas brincadeiras à parte, vamos voltar aqui. A cobra vive um processo semelhante ao dos passarinhos. Uma espécie de muda, de largar o couro e tal. Quando nós, na quarta-feira de cinzas, abrindo a quaresma, falamos da quaresma, nós falamos que a quaresma é, para a nossa vida espiritual, o que a muda é para os passarinhos, o que a largar o couro é para a cobra, e o que a nossa natureza também, a nossa vida física, né, ela faz de tempos em tempos. Uma renovação. É preciso coragem porque não é bom, né? Não é uma coisa muito simples assim. O passarinho fica jururu, cobre a gaiola, larga a pena, fica com aquela sensação de que está, né? Então o recolhimento às vezes é difícil. As práticas da quaresma sugerem essa dificuldade. Ó, recolhimento para a oração. Jejum, nas suas várias formas, que tem a ver com um pouco desse sacrifício, né? Da mortificação, das penas, ter coragem de tirar o que não é para estar, o que precisa ser renovado. E a caridade também, que também implica um sacrifício, dividir. Caridade não é se livrar do que sobra, mas dividir até aquilo que vai me fazer falta, né? Quando a gente junta um monte de copo de requeijão que está ocupando espaço no armário, ou de copo de geleia de mocotó, nem sei se ainda se serve isso em copo, porque há muito tempo eu não como geleia de mocotó, e se livra daquilo, não é propriamente caridade, é uma faxina que a gente está fazendo, e arrumando alguém para se livrar do nosso excesso. A caridade é ser capaz de dividir até aquilo que pode me fazer falta. Isso é a caridade, é a partilha. São 3 passos ou 3 obras que são difíceis, mas tem muita relação com o sacrifício, com o recolhimento, com a coragem de mudar, próprias desse tempo da quaresma. Então, eu sugeri no final da homilia de quarta-feira de cinzas que nós escolhêssemos, ligada a dessas 3 obras da quaresma, uma para cada uma delas. Por exemplo, um propósitozinho de oração. Eu vou separar 10 minutinhos, 15 minutinhos do meu dia, sem celular, sem televisão, eu e o Senhor. Eu, na minha oração, o meu encontro pessoal com Deus. Não atendo ninguém, mas é um momento ali de comunhão. Padre, é muito pouco, te desafio. Tente 10, 15 minutinhos, sem voar, cabeça ali, coração ali, sem, meu Deus, será que vai queimar o feijão? Será que eu já preparei não sei o quê? Será que eu tenho aquele relatório para entregar? Meu Deus, eu tenho tanta coisa para... Não, sem isso. É ali, 10 minutinhos, 15 minutinhos de intimidade. Sugiro, primeiro ponto, então, como propósito de oração. Sugiro também como propósito de jejum a gente escolher onde é que aperta o calo. Se, por exemplo, é a comida mesmo, que seja, né? Se eu sou meio guloso, não sei me controlar com a comida e tal. Mas
A gente sabe que essa é uma maneira muito superficial de lidar com o tema do jejum. Eu lembro que o Papa Francisco, há pouco tempo, pegou todo mundo assim, deu um chute no calcanhar bem dado em todo mundo, quando sugeriu como jejum de WhatsApp, jejum de rede social. A turma se viu doida e às vezes a gente se deu conta da dependência. Eu saio de casa, esqueci o celular, estou a meia hora de casa. Eu volto para buscar o celular porque eu não posso ficar sem celular. Mas quem tem mais de 40, 50 anos viveu pelo menos metade da vida sem o celular, né? Como não pode, se já pôde? Então, quando o Papa Francisco sugeriu esse jejum, nossa, a turma, caramba, pegou firme, apertou o calo, né? Foi lá no ponto. Mas cada um tem lá o seu, né? Às vezes o jejum da língua, jejum do que a gente vê, do que a gente escuta, jejum, enfim. Aí cada um encontra o seu caminho para compor o seu segundo propósito. E o terceiro propósito ligado à caridade que eu sugeri, o tema da campanha da fraternidade desse ano é fome, pela terceira vez, né? Pela terceira vez a igreja entende que é preciso falar de fome. Tem gente passando fome ainda no nosso país, né? E aí eu propus que a gente, através da pastoral do quilo, da pastoral da caridade, ou se a gente tem uma família do nosso conhecimento, que por 40 dias a gente adotasse essa família. Cada um como pode, cada um a seu jeito, como propósito quaresmal de caridade, o terceiro ponto. E aí cada um faz o que pode como pode. Se eu não conheço ninguém, posso procurar a pastoral do quilo. Hoje Gláucia está aqui, por exemplo. Gláucia faz parte. Então se alguém se sente tocado, depois da missa, Gláucia que está fazendo comentário, já pode, à noite Regina estará, e ela estará exatamente para esse propósito também. E foi isso que nós conversamos na quarta-feira de cinzas. Eu vou aproveitar, quer passar? Deixa ele passar. Ele quer vir para cá? Deixa ele, vem cá. Como é teu nome? Como é teu nome? Tá apertado? Valeu, valeu. Tá apertado, ele está dizendo, pai, quero ir no banheiro, pai, quero ir no banheiro. E o pai segurando, um pouco, né? Fica difícil. Finalmente, vou adiantar a homilia. Todo primeiro domingo da quaresma, hoje, tem como tema as tentações de Jesus no deserto. O segundo domingo, terceiro, quarto, quinto, eles variam de acordo com o ciclo, ano A, ano B, ano C. Mas, invariavelmente, o primeiro domingo da quaresma tem sempre como tema as tentações de Jesus no deserto. E as tentações de Jesus no deserto, elas são muito estratégicas, assim, do ponto de vista do entender o que é a natureza humana, né? A primeira tentação é o diabo tenta Jesus, que estava 40 dias e 40 noites atravessando o deserto em jejum. E ele diz, pô, transforma essa pedra em pão, você não é o filho de Deus, tal. Então, desafiando um pouco as necessidades, os prazeres ligados à nossa estrutura física, corporal, né? A gente tem assim, manias, mimos, excessos, prazeres, que talvez há uma sugestão aí de que a gente precisa ter um pouco mais de domínio sobre isso. Não só a comida, mas outras tantas áreas e tantos caprichos e tantos prazeres ligados a essa nossa constituição física. A coisa do prazer físico. Depois, como Jesus diz, não só de pão vive o homem, tal, responde com a própria palavra de Deus ao Satanás, então Satanás parte para a segunda tentação. Não conseguiu naquilo que é mais básico, né? Que é a nossa estrutura física, então vamos cutucar no que é mais profundo, que é a nossa estrutura espiritual. Aí ele diz assim, se você é o filho de Deus, se joga daqui de cima e o Senhor vai te segurar, porque Ele não vai deixar você cair e vai mandar os anjos para te sustentar. Qual é a tentação que está presente aqui? É a tentação de manipular Deus.
tratá-lo não como o Deus a quem eu sirvo, mas o Deus de quem eu me sirvo. De vez em quando a gente faz isso. Não, se Deus quiser e Ele vai querer, quem te disse? Não, se Deus quiser, vai dar tudo certo, e Ele há de querer, quem te disse? Deus não pode ser livre para ter um querer diferente do seu? E o querer dele sempre te ama mais, às vezes até do que o seu próprio querer. Às vezes o que você quer, deseja, caprichosamente, insiste, ansiosamente quer o quanto antes, não vai te trazer a felicidade que trará aquilo que ele está disposto e quer te oferecer. E às vezes, quando essas vontades não coincidem, a minha e a de Deus, aí a gente amarra a cara, se afasta, não vou mais à igreja, pedi tanto a Deus tal situação e não aconteceu tal situação, então não vou mais. As coisas não aconteceram exatamente assim como eu queria, então eu acho que Deus, ou eu começo a pular de igreja em igreja, até achar uma em que Deus me atenda, em que eu manipule Deus. Quando na verdade não é esse o caminho. Em nenhum lugar você encontrará isso, se encontrar o Deus verdadeiro. Mesmo quando a gente faz uma promessa, precisa ter muito cuidado para a gente não estar caindo ou incorrendo nesse risco de querer manipular Deus. Não, eu vou dar uma coisa e Ele certamente vai dar outra. Não tem problema a gente fazer a promessa, desde que a promessa seja a confiança de que o Senhor dará o melhor. Pode ser o que eu quero ou não. Então, não sei se vocês entendem aqui, o demônio levou Jesus das necessidades físicas, né, do corpo, para uma coisa ainda, para um salto mais sutil, para a estrutura da relação de Jesus com o Pai dele, para a coisa da espiritualidade. E talvez chegue aí nesse ponto também, da relação que a gente tem com o nosso Deus. É o Deus a quem eu sirvo ou de quem eu me sirvo? É o famoso Deus Novalgina. Conhece um Deus Novalgina? Quando a criança tem dor de ouvido, Cecília está com dor de ouvido, 30 gotas de Novalgina. Febre, 30, não sei se para criança é 30, para adulto acho que é 40, né? Hã? De acordo com o peso. Então, 20 gotas de Novalgina, 30 gotas de Novalgina, para qualquer dor. A Novalgina não resolve nada, ela adia o problema, mas naquele momento ali, resolve, a gente guarda. E a gente vai lembrar da Novalgina só quando aparecer uma outra dor. Caso contrário, ela fica guardada no armário. Ninguém vive todo dia, vai ao banheiro, Senhor, muito obrigado pela Novalgina. Graças a Deus, Novalgina, obrigado por isso. Novalgina, obrigado por ter curado aquela dor de dente. Novalgina, obrigado. Ela está ali à mão para as nossas necessidades, mas ela não está e não caminha conosco. É preciso ter muito cuidado, porque quando a gente se relaciona com Deus dessa categoria, dessa forma, a gente troca isso. Não, eu não sirvo a Deus, mas eu me sirvo de Deus. Não é o Deus a quem eu sirvo, mas de quem eu me sirvo. Percebe a diferença direitinho? E aí a terceira tentação de Jesus. A terceira tentação ela é intermediária. O demônio começa pelos extremos. A primeira das necessidades fisiológicas, né, a fome, a sede de que Jesus tinha depois de 40 anos 40 dias atravessando o deserto. O salto para a relação dele com o Pai, que o demônio pensou, esse camarada submetido a 40 dias de jejum, a relação dele com o Pai pode estar muito abalada, se sentindo abandonado. Estou largado aqui nesse deserto, fui esquecido, fui abandonado por 40 dias e tal. E depois ele vai ali a um meio termo. A terceira tentação é assim, ó. O demônio leva Jesus num lugar onde ele pode enxergar todas as cidades do entorno. E diz, ó, se você me adorar e se ajoelhar diante de mim, eu entrego para você o domínio de todas essas cidades. É o poder que está aqui, em jogo, a segunda tentação.
E eu entendo que aqui a segunda tentação chega à nossa dimensão psicoemocional. Não, eu tenho que prevalecer sempre. Na minha casa mando eu. A última palavra é minha. A vontade de alguém, a palavra de alguém no trabalho, em casa, na rua, na visita, eu até posso escutar, mas no final das contas tem que ser como eu quero. O poder constitui sim todas as suas formas, né? Você vê o cara, a gente viu agora na política, o cara de bengalinha, vai descansar, meu amigo, candidato, né? As tantas situações aí, o poder tem uma relação conosco e nós com ele muito perigosa, muito perigosa. E às vezes sem perceber, não é o poder que está a serviço que me foi confiado do bem que eu quero fazer, mas sou eu que sirvo a necessidade, o poder manda em mim. A lógica do poder manda em mim. A coisa se inverteu. O rabo está abanando o cachorro e não o cachorro abanando o rabo. Não sou eu que tenho poder, é o poder que me tem. Então essas são as 3 tentações de Jesus. E eu entendo que nessas 3 tentações estão resumidas, abraçadas, as grandes tentações da nossa estrutura de vida, da nossa caminhada de fé. E aí a igreja sempre abre no primeiro domingo da quaresma com esse tema para ajudar a gente a montar esses 3 pontinhos, enxergar bem, abrir o horizonte e ver onde é que a gente precisa fazer correções e ajustes. O final do texto é muito bacana porque ele diz que Jesus venceu as tentações. Santo Agostinho diz que Jesus não precisava ser tentado. Na verdade, ele foi resolver lá um problema que era nosso, não era dele. Ele foi oferecer à condição humana que ele tinha, porque Jesus era verdadeiro homem, a possibilidade de entender: você é capaz de vencer o mal. Então é como se Jesus abrisse um caminho dizendo: ó, eu, verdadeiro homem, pude, você também pode. Essa é, segundo a avaliação de Santo Agostinho, a intenção da entrada de Jesus no deserto. Ele quis adiantar uma vitória que todo cristão, como seguidor de Jesus, é convidado a celebrar. Então eu desejo a todos, a gente já vai começar a missa, está feita a homilia, tá? Eu ainda vou para a ilha hoje. Está feita a homilia. Agora eu estou sozinho, sem o Padre Luiz, né? Agora eu bato no peito, chuto, faço gol, corro para defender na condição de goleiro, certo? E se bobear eu apito, dizendo que foi gol. Por pouco tempo, se Deus quiser. Mas é essa a proposta da primeira semana da quaresma. Tá bom. Dá uma olhadinha, com carinho, propósitos e tentações. Vamos começar a missa. Nem parece, né? Parece que a gente já está do meio para o fim da missa. Vamos lá.